O Mahabharata. De Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 12, Santi Parva. Rajadharmanusasana Parva. Capítulo 83. Atendentes de reis, cortesãos e consultas. Yudhishthira disse: quais devem ser as características, ó avô, dos legisladores, dos ministros de guerra, dos cortesãos, dos generalíssimos, e dos conselheiros de um rei? Bhishma disse: pessoas possuidoras de modéstia, autodomínio, veracidade, sinceridade, e coragem para dizer o que é apropriado, devem ser teus legisladores. Aqueles que estão sempre do teu lado, que são possuidores de grande coragem, que são da casta regenerada, possuidores de grande erudição, bem satisfeitos contigo, e dotados de perseverança em todas as ações, devem, ó filho de Kunti, ser desejados por ti para se tornarem teus ministros de guerra em todas as épocas de infortúnio, ó Bharata. Alguém que é de descendência nobre, que, tratado com honra por ti, sempre exerce seus poderes ao máximo em teu nome, e que nunca te abandonará na prosperidade ou na miséria, doença ou morte, deve ser acolhido por ti como um cortesão. Aqueles que são de nascimento nobre, que são nascidos em teu reino, que têm sabedoria, beleza de forma e feições, grande erudição, e dignidade de comportamento, e que, além disso, são devotados a ti, devem ser empregados como oficiais do teu exército. Pessoas de baixa descendência e propensões cobiçosas, que são cruéis e sem vergonha te cortejariam, ó majestade, enquanto suas mãos permanecessem molhadas. Isto é, enquanto elas fossem pagas e tivessem em suas mãos o que lhes fosse dado. Aqueles que são de bom nascimento e bom comportamento, que podem ler todos os sinais e gestos, que são desprovidos de crueldade, que sabem quais são as necessidades de hora e lugar, que sempre procuram o bem de seu chefe em todos os atos, devem ser nomeados como ministros pelo rei em todos os seus assuntos. Aqueles que foram conquistados com presentes de riqueza, honras, recepções respeitosas, e meios de obter felicidade, e que por causa disto podem ser consideradas por ti como pessoas inclinadas a te beneficiarem em todos os teus negócios, devem sempre ser participantes da tua felicidade. Aqueles que são de conduta constante, possuidores de conhecimento e bom comportamento, observadores de votos excelentes, generosos, e verdadeiros em palavras, estarão sempre atentos aos teus negócios e nunca te abandonarão. Aqueles, por outro lado, que são desrespeitosos, que não são observadores de restrições, que são de almas pecaminosas, e que se desviaram das boas práticas, devem sempre ser compelidos por ti a observar todas as restrições salutares. Quando a pergunta é qual de dois lados deve ser adotado, tu não deves abandonar os muitos para adotar o lado de um. Quando, no entanto, aquela pessoa supera os muitos pela posse de muitos talentos, então tu deves, por aquele um, abandonar os muitos. Estas são consideradas como marcas de superioridade, isto é, coragem, dedicação a objetivos que tragam fama, e observância de restrições salutares. Aquele, também, que honra todas as pessoas possuidoras de habilidade, que nunca cede a sentimentos de rivalidade com pessoas não possuidoras de mérito, que nunca abandona a retidão por luxúria ou medo ou ira ou cobiça, que é adornado com humildade, que é sincero em palavras e bondoso em temperamento, que tem sua alma sob controle, que tem um senso de dignidade, e que tem sido testado em todas as situações, deve ser empregado por ti como teu conselheiro. Descendência nobre, pureza de sangue, bondade, inteligência, e pureza de alma, coragem, gratidão, e veracidade, são, ó filho de Prita, marcas de superioridade e bondade. Um homem sábio que se comporta dessa maneira, isto é, mostra estas virtudes em sua conduta, consegue desarmar seus próprios inimigos de sua hostilidade e convertê-los em amigos. O rei que tem sua alma sob restrição, que possui sabedoria, e que deseja prosperidade, deve examinar cuidadosamente os méritos e deméritos de seus ministros.
O rei, desejoso de prosperidade e de brilhar em meio a seus contemporâneos, deve ter como ministros homens ligados com seus amigos de confiança, possuidores de nascimento nobre e nascidos em seu próprio reino, incapazes de serem corrompidos, não maculados por adultério e vícios similares, bem testados, pertencentes a boas famílias, possuidores de erudição, nascidos de pais e avós que ocuparam cargos parecidos, e adornados como humildade. O rei deve empregar para cuidar de seus negócios 5 dessas pessoas possuidoras de inteligência e não manchadas pelo orgulho, que tenha boa disposição, energia, paciência, bondade, pureza, lealdade, firmeza e coragem, cujos méritos e defeitos tenham sido bem testados, de idade madura, capazes de arcar com responsabilidades, e que sejam livres de engano. Homens que são sábios em palavras, possuidores de heroísmo, cheios de recursos sob dificuldades, de nascimento nobre, sinceros, que podem ler sinais, que são livres de crueldade, familiarizados com os requisitos de hora e lugar, e que desejam o bem de seus mestres, devem ser empregados pelo rei como seus ministros em todos os assuntos do reino. Alguém que é desprovido de energia e que foi abandonado pelos amigos nunca pode trabalhar com perseverança. Tal homem, se empregado, fracassa em quase todos os serviços. Um ministro que possui pouca erudição, mesmo se abençoado com nascimento nobre e atento à virtude, lucro e prazer, se torna incompetente em escolher rumos de ação apropriados. Similarmente, uma pessoa de descendência inferior, mesmo se possuidora de grande erudição, sempre erra, como um homem cego sem guia, em todos os atos que requerem destreza e previdência. Uma pessoa, também, que não tem propósitos firmes, mesmo que possua inteligência e erudição, e mesmo que conheça os meios, não pode agir com sucesso por muito tempo. Um homem de coração pecaminoso e sem conhecimento pode colocar sua mão para trabalhar, mas ele falha em verificar quais serão os resultados de seu trabalho. O rei nunca deve depositar confiança em um ministro que não é devotado a ele. Ele nunca deve, portanto, revelar seus planos para um ministro que não é dedicado a ele. Tal ministro vil, combinando com os outros ministros do rei, pode arruinar seu mestre, como um fogo consumindo uma árvore por entrar em suas entranhas através dos buracos em seu corpo com a ajuda do vento. Cedendo à ira, um mestre pode um dia remover um empregado de seu cargo ou reprová-lo, por raiva, em palavras duras, e recolocá-lo no poder novamente. Ninguém exceto o empregado dedicado a seu chefe pode tolerar e perdoar tal tratamento. Os ministros também ficam algumas vezes muito ofendidos com seus mestres reais. Aquele, no entanto, entre eles, que subjuga a sua raiva pelo desejo de fazer bem para seu chefe, aquela pessoa que é um participante com o rei de sua prosperidade e infortúnio, deve ser consultada pelo rei em todos os seus negócios. Uma pessoa de coração desonesto, mesmo que seja devotada a seu mestre e possuidora de sabedoria e adornada com numerosas virtudes, nunca deve ser consultada pelo rei. Alguém que está aliado com inimigos e que não respeita os interesses dos súditos do rei, deve ser conhecido como um inimigo. O rei nunca deve deliberar com ele. Alguém que não possui conhecimento, que não é puro, que é manchado com orgulho, que corteja os inimigos do rei, que se gaba, que é antipático, colérico e cobiçoso não deve ser consultado pelo rei. Um estrangeiro, mesmo que ele seja devotado ao rei e possuidor de grande erudição, pode ser honrado pelo rei e gratificado com a designação dos meios de sustento, mas o rei nunca deve consultá-lo em seus negócios. Uma pessoa cujo pai foi injustamente banido por decreto real não deve ser consultada pelo rei mesmo que o rei possa ter posteriormente lhe concedido honras e lhe atribuído os meios de sustento. Um bem-querente cuja propriedade foi uma vez confiscada por uma transgressão leve, mesmo se ele for possuidor de todos os talentos, não deve ainda ser consultado pelo rei. Uma pessoa possuidora de sabedoria, inteligência e erudição, que é nascida dentro do reino, que é pura e justa em todos os seus atos, merece ser consultada pelo rei. Alguém que é dotado de conhecimento e sabedoria, que conhece as disposições de seus amigos e inimigos, que é amigo do rei de tal maneira quanto a ser sua segunda pessoa, merece ser consultado. Alguém que é verdadeiro em palavras e modesto e gentil e que é um empregado hereditário do rei, merece ser consultado.
Alguém que é contente e honrado, que é sincero e digno, que odeia a maldade e homens pecaminosos, que é familiarizado com política e os requisitos de tempo, e que é corajoso, merece ser consultado pelo rei. Alguém que é competente para conquistar todos os homens pela conciliação deve ser consultado, ó monarca, pelo rei que deseja governar segundo os ditames da ciência de castigo. Alguém em quem os habitantes da capital e das províncias depositam confiança por sua conduta honrada, que é competente para lutar e conhecedor das regras de política, merece ser consultado pelo rei. Portanto, homens possuidores de tais qualidades, homens conhecedores das disposições de todos e desejosos de realizar grandes ações, devem ser honrados pelo rei e feitos seus ministros. Seu número também não deve ser menor do que 3, geralmente deve ser 5. Os ministros devem ser empregados em observar as negligências de seus mestres, deles mesmos, dos súditos, e dos inimigos de seu mestre. O reino tem sua base nos conselhos de política que fluem dos ministros, e seu crescimento procede da mesma fonte. Os ministros devem agir de tal modo que os inimigos de seu chefe não possam detectar seus pontos fracos. Por outro lado, quando os pontos fracos deles se tornam visíveis, eles devem então ser atacados. Como a tartaruga protegendo seus membros por recolhê-los dentro de sua carapaça, os ministros devem proteger seus próprios planos. Eles devem, assim mesmo, ocultar seus próprios pontos fracos. Aqueles ministros de um reino que conseguem esconder seus conselhos são citados como possuidores de sabedoria. Conselhos constituem a armadura de um rei, e os membros de seus súditos e oficiais. O reino é citado como tendo sua base em espiões e agentes secretos, e é dito que sua força se encontra em conselhos de política. Se chefes e ministros seguem uns aos outros para derivar apoio uns dos outros, subjugando orgulho e ira, e vaidade e inveja, eles podem então vir a ser felizes. O rei deve também consultar com tais ministros que são livres dos 5 tipos de engano. Averiguando bem, em primeiro lugar, as diferentes opiniões dos 3 entre eles a quem ele consultou, o rei deve, para deliberação subsequente, ir até seu preceptor para informá-lo daquelas opiniões e da sua própria. Seu preceptor deve ser um brahmana bem versado em todas as questões de virtude, lucro e prazer. Indo até ele para tal deliberação subsequente, o rei deve, com mente serena, perguntar sua opinião. Quando chegar-se a uma decisão depois da deliberação com ele, o rei deve então, sem apego, realizá-la na prática. Aqueles que estão familiarizados com as conclusões da ciência de consulta dizem que reis devem sempre manter consultas desse modo. Tendo feito planos dessa maneira, eles devem então colocá-los em prática, pois então eles serão capazes de conquistar todos os súditos. Não deve haver anões, nem pessoas corcundas, nem alguma de constituição emaciada, nem alguém que seja coxo ou cego, nem alguém que seja um idiota, nem uma mulher, e nem um eunuco, no local onde o rei mantém suas conferências. Nada deve se mover lá pela frente ou por trás, acima ou abaixo, ou em direções transversais. Subindo em um barco, ou indo a um espaço aberto desprovido de grama e arbustos gramíneos de onde o terreno circundante possa ser visto claramente, o rei deve manter conferências na hora apropriada, evitando falhas em palavras e gestos. Capítulo 84. Amabilidade no falar. Bhishma disse, em relação a isto, ó Yudhishthira, o antigo relato de uma conversa entre Vrihaspati e Sakra é citado. Sakra disse, qual é o único ato, ó regenerado, que por realizar o qual com cuidado, uma pessoa pode se tornar respeitada por todas as criaturas e adquirir grande celebridade? Vrihaspati disse, a amabilidade de palavras, ó Sakra, é a única coisa por praticar a qual uma pessoa pode se tornar um objeto de respeito para todas as criaturas e adquirir grande celebridade. Esta é a única coisa, ó Sakra, que dá felicidade a todos. Por praticá-la, uma pessoa pode sempre obter o amor de todas as criaturas. A pessoa que não fala uma palavra e cujo rosto está sempre sulcado com expressões carrancudas se torna um objeto de ódio para todas as criaturas. A abstenção de palavras agradáveis a faz assim.
Aquela pessoa que, ao ver outros, se dirige a eles primeiro e o faz com sorrisos, consegue fazer todos ficarem satisfeitos com ela. Até doações, se não feitas com palavras agradáveis, não alegram os recebedores, como arroz em caril curry, condimento apimentado. Se até as posses de homens, ó sacra, forem tiradas com palavras gentis, tal gentileza de comportamento consegue pacificar os roubados. O rei, portanto, mesmo desejoso de infligir castigo, deve proferir palavras gentis. Gentileza de palavras nunca falha em seu propósito, enquanto que, ao mesmo tempo, ela nunca fere algum coração. Uma pessoa de bons atos e palavras boas, gentis e agradáveis, não tem igual. Bhishma continuou, assim endereçado por seu sacerdote, Sacra começou a agir de acordo com aquelas instruções. Pratique também, ó filho de Kunti, esta virtude. Capítulo 85. Comportamento de um rei, não confiança. Yudhishthira disse, ó o principal dos reis, qual é aquele método pelo qual um rei governando seus súditos pode, em consequência dele, obter grande bem-aventurança e fama eterna? Bhishma disse, o rei de alma purificada e atento ao dever de proteger seus súditos ganha mérito e fama, neste mundo e no outro, por se comportar justamente. Yudhishthira disse, com quem o rei deve se comportar de que maneira? A meu pedido, ó alto de grande sabedoria, cabe a ti me dizer tudo devidamente. Aquelas virtudes das quais tu já falaste, em relação a uma pessoa, em minha opinião, não podem ser encontradas existindo em um único indivíduo. Bhishma disse, tu és dotado de grande inteligência, ó Yudhishthira. É assim mesmo como tu disseste. É muito rara a pessoa que é possuidora de todas aquelas boas qualidades. Para ser breve, a presença de todas as virtudes citadas é muito difícil de ser encontrada mesmo após busca cuidadosa. Eu irei, no entanto, te dizer quais tipos de ministros devem ser nomeados por ti. 4 brahmanas, eruditos nos Vedas, possuidores de um senso de dignidade, pertencentes a classes Nataka, e de comportamento puro, e 8 kshatriyas, todos os quais devem ser possuidores de força física e capazes de manejar armas, e 21 vaisyas, todos os quais devem ser possuidores de riqueza, e 3 sudras, todos os quais devem ser humildes e de conduta pura e dedicados aos seus deveres diários, e um homem da casta Suta, possuidor de um conhecimento dos Puranas e das 8 virtudes principais, devem ser teus ministros. Todos eles devem ter 50 anos de idade, possuidores de um senso de dignidade, livres de inveja, familiarizados com os rutis e os smritis, humildes, imparciais, competentes para decidir prontamente entre disputantes, recomendando diferentes rumos de ação, livres de cobiça e dos 7 vícios terríveis chamados vyasanas. O rei deve consultar com aqueles 8 ministros e manter a liderança entre eles. Ele deve então publicar em seu reino, para a informação de seus súditos, os resultados de tal deliberação. Tu deves sempre, adotando tal conduta, zelar pelo teu povo. Tu nunca deves confiscar o que é depositado contigo ou te apropriar como tua da coisa cuja posse 2 pessoas possam disputar. Tal conduta arruinaria a administração da justiça. Se a administração da justiça for assim prejudicada, o pecado te afligirá, e afligirá teu reino também, e inspirará teu povo com medo como aves pequenas à visão de um falcão. Teu reino então desaparecerá como um barco destruído no mar. Se um rei governa seus súditos com injustiça, o medo toma posse de seu coração e a porta do céu é fechada contra ele. O reino, ó touro entre homens, tem sua base na justiça. Aquele ministro, ou filho do rei, que age injustamente, ocupando o assento de justiça, e aqueles oficiais, que tendo aceitado o encargo dos negócios de Estado, agem injustamente, movidos pelo egoísmo, caem todos no inferno junto com o próprio rei. Aqueles homens desamparados que são oprimidos pelos poderosos, e que por causa disto se abandonam em lamentações comoventes e copiosas, têm seu protetor no rei. Em casos de disputa entre 2 partidos, a decisão deve ser baseada na evidência de testemunhas. Se um dos disputantes não tem testemunhas e é desamparado, o rei deve dar ao caso sua melhor consideração. O rei deve fazer o castigo ser infligido aos ofensores de acordo com a extensão de suas ofensas.
Os que são ricos devem ser punidos com multas e confiscos, e os que são pobres com perda de liberdade. Aqueles que são de uma conduta muito perversa devem ser punidos pelo rei até com castigos corpóreos. O rei deve apreciar todos os homens bons com palavras agradáveis e presentes de riqueza. Aquele que procura realizar a morte do rei deve ser punido com morte a ser efetuada por meios diversos. O mesmo deve ser o castigo de quem é culpado de incêndio criminoso ou roubo ou coabitação com mulheres de modo que possa levar a uma confusão de castas. O rei, ou monarca, que inflige punições devidamente e conforme os ditames da ciência de castigo, não incorre em pecado pela ação. Por outro lado, ele ganha mérito eterno. O rei tolo que inflige castigos caprichosamente ganha infâmia aqui e cai no inferno após a morte. Uma pessoa não deve ser punida pelo erro de outra. Refletindo bem sobre o código criminal, uma pessoa deve ser condenada ou absolvida. O rei nunca deve matar um enviado sob nenhuma circunstância. Aquele rei que mata um enviado cai no inferno com todos os seus ministros. O rei observador das práticas kshatriya que mata um enviado que profere fielmente a mensagem da qual está incumbido, faz os espíritos de seus antepassados falecidos serem imaculados pelo pecado de matar um feto. Um enviado deve possuir estas 7 habilidades, isto é, ele deve ser nobre de nascimento, de uma boa família, eloquente, inteligente, de palavras amáveis, fiel em entregar a mensagem da qual está encarregado, e dotado de uma boa memória. O ajudante de campo do rei que protege sua pessoa deve ser dotado de qualidades similares. O oficial que protege sua capital ou fortaleza também deve possuir os mesmos talentos. O ministro do rei deve ser familiarizado com as conclusões das escrituras e competente em dirigir guerras e fazer tratados. Ele deve, além disso, ser inteligente, corajoso, modesto e capaz de guardar segredos. Ele deve também ser nobre de nascimento e dotado de força mental, e puro em conduta. Se possuidor destas qualidades, ele deve ser considerado digno. O comandante das tropas do rei deve possuir talentos similares. Ele deve também conhecer os diferentes tipos de formações de combate e os usos de máquinas e armas. Ele deve ser capaz de suportar exposição a chuva, frio, calor, e vento, e vigilante dos pontos fracos de inimigos. O rei, ou monarca, deve ser capaz de acalmar seus inimigos com um senso de segurança. Ele não deve, no entanto, confiar em ninguém. Depositar confiança mesmo em seu próprio filho não é aprovado. Eu agora, ó impecável, declarei para ti quais são as conclusões das Escrituras. Recusa em confiar em alguém é citada como um dos mais altos mistérios da arte de reinar. Capítulo 86. Cidade na qual um rei deve residir. Yudhishthira disse: qual deve ser o tipo de cidade dentro da qual o próprio rei deve morar? Ele deve escolher uma já feita ou ele deve fazer uma ser especialmente construída? Diga-me isto, ó avô. Bhishma disse: é apropriado, ó Bharata, perguntar sobre a conduta a ser seguida e as defesas que devem ser adotadas em relação à cidade na qual, ó filho de Kunti, o rei deve residir. Eu irei, portanto, discorrer para ti sobre o assunto, referente especialmente às defesas de fortalezas. Tendo-me escutado, tu deves fazer os arranjos necessários e te comportar atentamente como indicado. Mantendo em vista os 6 diferentes tipos de fortalezas, o rei deve construir suas cidades contendo todas as espécies de riquezas e todos os outros artigos de utilidade em abundância. Aquelas 6 variedades são fortalezas na água, fortalezas na terra, fortalezas na colina, fortalezas humanas, fortalezas na lama e fortalezas na floresta. Fortalezas na água são aquelas que são cercadas por todos os lados por um rio ou rios, ou oceano. Fortalezas na terra são aquelas que são construídas em planícies, guarnecidas com muros altos e totalmente rodeadas com trincheiras. Fortalezas humanas são cidades não fortificadas protegidas apropriadamente por guardas e uma população leal.
O rei, com seus ministros e o exército totalmente leal a ele, deve residir naquela cidade que é defendida por uma fortaleza que contém um estoque abundante de arroz e armas, que é protegida com muros impenetráveis e uma trincheira, que é cheia de elefantes e corcéis e carros, que é habitada por homens possuidores de conhecimento e versados nas artes mecânicas, onde mantimentos de todos os tipos são bem armazenados, cuja população é virtuosa em conduta e inteligente em negócios e que consiste em homens e animais fortes e energéticos, que é adornada com muitas praças abertas e fileiras de lojas, onde o comportamento de todas as pessoas é justo, onde a paz prevalece, onde nenhum perigo existe, que resplandece com beleza e ressoa com músicas e canções, onde as casas são todas espaçosas, onde os residentes numeram entre eles muitos indivíduos ricos e corajosos, que ecoa com um cântico de hinos védicos, onde festividades e regozijos acontecem frequentemente, e onde as divindades são sempre adoradas. Residindo lá, o rei deve estar empenhado em encher sua tesouraria, aumentar suas tropas, aumentar o número de seus amigos, e estabelecer cortes de justiça. Ele deve reprimir todos os abusos e males em suas cidades e suas províncias. Ele deve se dedicar a reunir mantimentos de todos os tipos e a encher seus arsenais com cuidado. Ele deve também aumentar seus suprimentos de arroz e outros grãos, e fortalecer seus conselhos com sabedoria. Ele deve em seguida aumentar seus estoques de combustível, ferro, resíduos de cereais, carvão, madeira, cornos, ossos, bambus, polpas, óleos e ghee, gordura, mel, remédios, linho, exudações resinosas, arroz, armas, flechas, couro categuti para cordas de arco, transportes, e barbantes e cordas feitas de erva muncha e outras plantas e trepadeiras. Ele deve também aumentar o número de tanques e poços, contendo grandes quantidades de água, e deve proteger todas as árvores suculentas, tais como figueira de Bengala, figueira dos pagodes, etc. Estas fornecem sombra refrescante para viajantes queimados pelo sol. Ele deve entreter com respeito e atenção preceptores de diferentes ciências, ritvijas, e sacerdotes, arqueiros poderosos, pessoas hábeis em arquitetura, astrônomos e astrólogos, e médicos, como também todos os homens possuidores de sabedoria e inteligência e autodomínio e habilidade e coragem e erudição e nascimento nobre e energia mental, e capazes de aplicação precisa em todos os tipos de trabalho. O rei deve honrar os justos e castigar os injustos. Ele deve, agindo com resolução, designar as várias classes, para seus respectivos deveres, averiguando apropriadamente, por meio de espiões, o comportamento externo e o estado de espírito dos habitantes de sua cidade e províncias. Ele deve adotar aquelas medidas que possam ser necessárias. O rei deve supervisionar ele mesmo seus espiões e conselhos, sua tesouraria, e as agências para infligir punições. Pode-se dizer que tudo depende destes. Com espiões constituindo sua visão, o rei deve averiguar todas as ações e intenções de seus inimigos, amigos, e neutros. Ele deve então, com atenção, planejar suas próprias medidas, honrando aqueles que são leais a ele e punindo aqueles que são hostis. O rei deve sempre adorar os deuses em sacrifícios e fazer doações sem causar sofrimento a ninguém. Ele deve proteger seus súditos, nunca fazendo qualquer coisa que possa obstruir ou impedir a justiça. Ele deve sempre manter e proteger os desamparados, os abandonados, os idosos, e as mulheres que são viúvas. O rei deve sempre honrar os ascetas e fazer doações para eles, em épocas apropriadas, de tecidos e recipientes e alimento. O rei deve, com cuidado atento, informar os ascetas dentro de seus domínios do estado de sua própria pessoa, de todas as suas medidas, e do reino, e deve sempre se comportar com humildade na presença deles. Quando ele vir ascetas nobres de nascimento e grande erudição que abandonaram todos os objetos mundanos, ele deve honrá-los com doações de camas e assentos e comida. Qualquer que seja a natureza da desgraça na qual ele possa cair, ele deve confiar em um asceta. Os próprios ladrões depositam confiança em pessoas daquele caráter. O rei deve colocar sua riqueza a cargo de ascetas e deve receber sabedoria deles, isto é, consultar com eles.
Ele não deve, no entanto, sempre visitá-los ou cultuá-los em todas as ocasiões, para que ladrões não possam matá-los, suspeitando que eles são os depositários da riqueza do rei. Dentre aqueles residentes em seu próprio reino, ele deve escolher um para a amizade. Similarmente, ele deve escolher outro dentre aqueles que residem no reino de seu inimigo. Ele deve escolher um terceiro dentre aqueles que residem nas florestas, e um quarto dentre aqueles que residem nos reinos que pagam tributo a ele. Ele deve mostrar hospitalidade e conceder honras a eles e lhes atribuir os meios de sustento. Ele deve se comportar em direção aos ascetas que residem nos reinos de inimigos e nas florestas da mesma maneira como em direção àqueles que residem em seu próprio reino. Engajados em penitências e devotos rígidos, se a calamidade alcançar o rei e se ele solicitar proteção, eles concederão a ele o que ele quiser. Eu agora te disse em síntese as indicações da cidade na qual o rei deve residir. Capítulo 87. Consolidação do reino. Yudhishthira disse, como, ó rei, o reino pode ser consolidado e protegido. Eu desejo saber isso. Diga-me tudo isso, ó touro da raça Bharata. Bhishma disse, ouça-me com atenção concentrada. Eu te direi como um reino pode ser consolidado, e como também ele pode ser protegido. Um líder deve ser selecionado para cada aldeia. Sobre 10 aldeias ou 10 líderes deve haver um superintendente. Sobre 2 tais superintendentes deve haver um oficial tendo o controle, portanto, de 20 aldeias. Sobre os últimos devem ser nomeadas pessoas sob cada uma das quais deve haver uma centena de aldeias. E sobre o último tipo de oficiais, devem ser nomeados homens cada um dos quais deve ter 1000 aldeias sob seu controle. O líder deve averiguar as características de todas as pessoas na aldeia e todas as falhas também que precisam de correção. Ele deve relatar tudo para o oficial que está acima dele e a cargo de 10 aldeias. O último, também, deve relatar o mesmo ao oficial que está acima dele e a cargo de 20 aldeias. O último, por sua vez, deve relatar a conduta de todas as pessoas dentro de seu domínio ao oficial que está acima dele e a cargo de 100 aldeias. O chefe da aldeia deve ter controle sobre toda a produção e as posses da aldeia. Cada líder deve contribuir com sua parte para manter o senhor de 10 aldeias, e o último deve fazer o mesmo para manter o senhor de 20 aldeias. O senhor de 100 aldeias deve receber toda a honra do rei e deve ter para o seu sustento uma aldeia grande, ó o chefe dos Bharatas, populosa e cheia de riqueza. Tal aldeia, assim atribuída a um senhor de 100 aldeias, deve estar, no entanto, dentro do controle do senhor de 1000 aldeias. Aquele oficial superior, também, isto é, o senhor de 1000 aldeias, deve ter uma cidade menor para seu sustento. Ele deve desfrutar dos grãos e ouro e outras posses deriváveis dela. Ele deve realizar todos os deveres de suas guerras e outros assuntos internos concernentes a ela. Algum ministro virtuoso, com caráter colérico, deve exercer supervisão sobre os assuntos administrativos e relações mútuas daqueles oficiais. Em cada cidade, também, deve haver um oficial para se encarregar de todas as questões relativas à sua jurisdição. Como um planeta de forma terrível se movendo sobre todas as constelações abaixo, o oficial com plenos poderes mencionado por último deve se mover e agir sobre todos os oficiais subordinados a ele. Tal oficial deve averiguar a conduta daqueles sob ele através de seus espiões. Tais altos oficiais devem proteger o povo de todas as pessoas de tendências homicidas, de todos os homens de atos pecaminosos, de todos os que roubam as riquezas de outras pessoas, de todos os que são cheios de falsidade, e de todos os que são considerados como possuídos pelo gênio do mal. Tomando nota das vendas e das compras, do estado das estradas, da alimentação e vestuário, e dos estoques e lucros daqueles que são dedicados ao comércio, o rei deve arrecadar impostos deles. Averiguando em todas as ocasiões a extensão das fabricações, as receitas e despesas daqueles que são encarregados delas, e o estado das artes, o rei deve arrecadar impostos dos artesãos em relação à profissão que eles seguem.
O rei, ó Yudhishthira, pode cobrar impostos altos, mas ele nunca deve arrecadar tal quantidade de impostos que possa enfraquecer seu povo. Nenhum tributo deve ser arrecadado sem averiguar o rendimento e a quantidade de trabalho que foi necessária para produzi-lo. Ninguém trabalharia ou buscaria rendimento sem causa suficiente. Se uma margem de lucro suficiente, capaz de manter uma pessoa com conforto, não fosse deixada, ela se absteria totalmente do trabalho. O rei, portanto, ao taxar os rendimentos do trabalho, deve deixar tal margem de lucro para os produtores. O rei deve, depois de reflexão, arrecadar impostos de tal modo que ele e a pessoa que trabalha para produzir o artigo tributado possam ambos partilhar o valor. O rei não deve, por sua sede, destruir seus próprios alicerces, como também aqueles de outros. Ele deve sempre evitar aquelas ações pelas quais ele possa se tornar um objeto de ódio para seu povo. De fato, por agir dessa maneira ele pode conseguir ganhar popularidade. Os súditos odeiam o rei que ganha notoriedade pela voracidade de apetite na questão de taxas e impostos. Como pode ter prosperidade um rei que se torna um objeto de ódio? Tal rei nunca pode obter o que é para o seu bem. O rei que tem uma boa inteligência deve ordenhar seu reino, como na seguinte analogia de homens agindo na questão dos bezerros. Se ao bezerro for permitido mamar, ele cresce forte, ó Bharata, e suporta cargas pesadas. Se, por outro lado, ó Yudhishthira, a vaca for ordenhada demais, o bezerro fica magro e falha em fazer muito serviço para o dono. Similarmente, se o reino for muito drenado, os súditos fracassam em realizar qualquer ato que seja grande. O rei que protege seu reino ele mesmo e mostra a generosidade para seus súditos na questão de taxas e impostos e se sustenta do que é facilmente obtido, consegue obter resultados muito grandes. O rei então não obter riqueza suficiente para lhe permitir poder com suas necessidades. Os súditos então, em ocasiões de necessidade de seu soberano, se apressam a colocar seus recursos à disposição dele. O reino inteiro, naquele caso, se torna para ele sua tesouraria, enquanto aquela que é sua tesouraria se torna seu quarto de dormir. Se os habitantes das cidades e das províncias forem pobres, o rei deve, se eles dependem dele imediatamente ou mediatamente, lhes mostrar compaixão da melhor maneira que puder. Castigando todos os ladrões que infestam os arredores, o rei deve proteger o povo de suas aldeias e fazê-los felizes. Os súditos, nesse caso, se tornando participantes da prosperidade e do infortúnio do rei, se sentem extremamente satisfeitos com ele. Pensando, em primeiro lugar, em reunir riqueza, o rei deve ir aos principais centros de seu reino um depois do outro e se esforçar para inspirar seu povo com pavor. Ele deve dizer a eles: agora, a calamidade nos ameaça. Um grande perigo surgiu por causa das ações do inimigo. Há todas as razões, no entanto, para termos esperança de que o perigo passará, pois o inimigo, como um bambu que floresceu, logo encontrará a destruição. Muitos inimigos meus, tendo se levantado e combinado com um grande número de ladrões, desejam colocar nosso reino em dificuldades, para encontrar com a destruição eles mesmos. Em vista dessa grande calamidade repleta de perigo terrível, eu peço sua riqueza para planejar os meios de sua proteção. Quando o perigo passar, eu lhes darei o que eu agora recebo. Nossos inimigos, no entanto, não irão devolver o que eles, se não forem resistidos, pegarem de vocês à força. Por outro lado, se não resistidos, eles irão até matar todos os seus parentes, começando com seus próprios cônjuges. Vocês certamente desejam riqueza por causa de seus filhos e esposas. Eu estou feliz com sua prosperidade, e eu suplico a vocês como eu faria com meus próprios filhos. Eu levarei de você somente o que estiver dentro do seu poder me dar. Eu não desejo causar sofrimento a ninguém. Em tempos de calamidade, vocês devem, como touros fortes, suportar tais cargas. Em épocas de infortúnio, a riqueza não deve ser tão cara a vocês. O rei familiarizado com as considerações relativas ao tempo deve, com tais palavras agradáveis, gentis e corteses, enviar seus agentes e coletar impostos de seu povo.
mostrando para eles a necessidade de consertar suas fortificações e de custear as despesas de seu estabelecimento e de outras coisas importantes, inspirando-os com o temor de uma invasão estrangeira, e impressionando-os com a necessidade que existe de protegê-los e de lhes permitir assegurar os meios de viver em paz. O rei deve arrecadar impostos dos vazias de seu reino. Se o rei desconsidera os vazias, eles se tornam perdidos para ele, e abandonando seus domínios, eles se mudam para as florestas. O rei deve, portanto, se comportar com indulgência em direção a eles. O rei, ó filho de Perita, deve sempre conciliar e proteger os vazias, adotar medidas para lhes dar um senso de segurança e para protegê-los no desfrute de suas posses, e sempre fazer o que for agradável para eles. O rei, ó Bharata, deve sempre agir de tal maneira em direção aos vazias que seus poderes produtivos possam ser aumentados. Os vazias aumentam a força de um reino, melhoram sua agricultura, e desenvolvem seu comércio. O rei sábio, portanto, deve sempre gratificá-los. Agindo com atenção e indulgência, ele deve arrecadar impostos moderados deles. É sempre fácil se comportar com bondade em direção aos vazias. Não há nada que produza um bem maior para um reino, ó Yudhishthira, do que a adoção de tal comportamento para com os vazias do reino.